Olá, tudo bem? Hoje vou continuar falando sobre a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada ou as Escrituras, conforme falam os judeus, e quero destacar os livros históricos, que é uma grande parte aí do Antigo Testamento. Os livros históricos estão aqui no Antigo Testamento. Então nós temos o Pentateuco, que também entram como livros históricos, mas de modo especial são chamados de a Torá ou a Lei, que são os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois nós temos 16 livros históricos, que são eles: Josué, Juízes, Rute, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Ester, primeiro livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus. Esta parte é uma espinha dorsal também, porque vai recontar a história do povo de Israel. Ou melhor, vai contar a história do povo de Israel. Juntando aí com o Pentateuco, nós temos 21 livros históricos. Começando pela saga de Abraão e Sara, que saem de Ur dos Caldeus em busca da terra prometida por Deus, Canaã, até chegarmos próximo aí a Jesus, no segundo livro dos Macabeus, época em que os gregos dominavam a Palestina. Nós temos o famoso arco bíblico do Antigo Testamento. Lançando mais à frente a época da dominação romana, época em que Jesus nasce e vive, até o ano 70 depois de Cristo, quando Tito, imperador romano, destrói Jerusalém, acaba com o templo. Nós temos então o arco bíblico inteiro, de Abraão e Sarai, século 21 a.C., por aí, até o ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém é destruída. Temos a história do povo de Israel, a história da salvação, né, conforme estão aí nos livros históricos. Mas aqui, então, nós vamos até a dominação grega, próximo da dominação romana. Nessa exposição hoje eu não vou falar das datas nem dos autores, porque é um assunto complexo, que estão aqui esses assuntos nas notas de rodapé, quando tal livro foi composto, provavelmente quem foram os autores dos livros. Esta parte ela é uma parte mais para os estudos. Eu gostaria aqui de apresentar um pouco do panorama histórico e o que cada livro nos traz, destacando algumas passagens que eu mais gosto desses livros históricos, as passagens belíssimas para reflexão, para a vida. Gostaria que vocês curtissem o vídeo, dessem também, compartilhassem e clicassem aí no gostei, mostrando assim esse engajamento nesse projeto sobre Sagrada Escritura e sobre literatura em geral. A Sagrada Escritura ela entra no bloco sobre literatura hebraica. Vamos começar pelo livro dos Juízes, ou melhor, livro de Josué. Nós acompanhamos no Pentateuco Moisés caminhando com o povo pelo deserto depois da saída do Egito, da escravidão, por 40 anos. No deserto eles vão passar por várias peripécias, vão ser infiéis a Deus. Deus retorna com eles sempre com misericórdia. Porém, Moisés, no momento de estresse violento, ele duvida da ação de Deus, podemos pensar assim, e golpeia uma rocha para tirar água. Deus pede que ele faça isso, mas ele se estressa muito com o povo que reclamava sempre, e ele fica irado, golpeia esta rocha, sai a água dali, mas Deus fala: porque você ficou irado, você não verá a terra prometida, você não entrará na terra prometida. Que aqui Moisés aparece como um personagem trágico também, né? Ele caminha com o povo durante tantos anos, mas ele não entra na terra prometida. Deus pede que ele suba o Monte Nebo, e ele contempla a terra prometida, mas não entra. Quem vai entrar na terra prometida com o povo será Josué, o novo líder do povo de Israel. Então o livro de Josué vai falar para nós
da conquista da terra prometida. Como eles entraram ali, fundando santuários como Gilgal, Betel, que já existia, Silo, são santuários, pontos de encontro dessas tribos de Israel. Então o povo se instala na terra. O livro de Josué conta estas conquistas, enfrentando os povos vizinhos, povos que já habitavam na terra, como os cananeus. Josué pede que alguns homens, como Caleb, vão investigar como está esta terra, por quem habita lá. Então não ficou uma terra abandonada. O livro vai falar dessa conquista. Temos duas teorias: conquistada de modo violento, que é o mais provável, né, com guerras com os povos que ali estavam, ou de modo mais pacífico, que é essa entrada milagrosa com a Arca da Aliança, contendo as tábuas da lei. Eles atravessaram o Jordão a pé enxuto. Depois nós temos, mais à frente neste livro, a segunda parte, uma explanação geográfica desse lugar. Quais as tribos que ali moram, quem habitavam tais tribos. Então esta segunda parte do livro, que começa no capítulo 13, ela é mais árida. Então assim, ela traz mais dados tipográficos dessas tribos de Israel que habitavam a Palestina antiga. Lembrando que os filhos de Jacó já estavam mortos, eles ficaram mais ou menos lá, o povo de Israel ficou mais ou menos uns 200 anos no Egito. Então as tribos, agora eles vão viver em tribos, recebem nomes dos filhos de Jacó em homenagem. Agora eles vão viver aí nesse contexto de tribos espalhadas aí pela Palestina antiga. Então o livro, geralmente, ele divide-se nessas três partes. A primeira, capítulo 1 a 12, a conquista da terra prometida. A segunda parte, a partilha do território, que vai do capítulo 13 ao 21, como partilharam entre as tribos o território conquistado. E os últimos capítulos, 22 ao 24, vão falar do fim da carreira de Josué, especialmente o seu último discurso e a Assembleia de Siquém, quando Josué convida o povo a servir o Senhor. Então nós temos um epílogo aí, dessa trajetória. Esses grandes homens bíblicos como Josué, Davi, sempre fazem um discurso de despedida. Jacó, abençoando o povo, trazendo diretrizes. Então Josué também faz e diz: eu e minha família serviremos ao Senhor. Convido o povo a permanecer fiel. O texto que eu gostaria de trazer, que eu quero trazer para vocês, é o texto em que o povo, tendo Josué à frente e os levitas carregando a Arca da Aliança, eles entram na terra prometida atravessando o Jordão a pé enxuto. Então os levitas são uma tribo de sacerdotes consagrados ao Senhor para carregar a Arca da Aliança. Esta arca era como um baú que continha as tábuas da lei. E é interessante lembrar, né? Outrora o Mar Vermelho se abriu para o povo passar a pé enxuto, livrando-se da escravidão do Egito, caminharão pelo deserto em busca da terra prometida. Agora, o povo entra na terra prometida, uma outra geração, porque aqueles que pecaram, pereceram no deserto, etc. Uma outra geração vai entrar agora na terra prometida, atravessando o Jordão. Uma passagem muito bonita. Está no capítulo 3 do livro de Josué, versículo 14 ao 17. A passagem do rio. Ora, quando o povo deixou suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança estavam à frente do povo. Assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão, e que os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão transborda pelas suas margens durante toda a ceifa, as águas que vinham de cima pararam e formaram uma só massa a uma grande distância em Adã, cidade que fica ao lado de Sartã, ao passo que as águas que desciam em direção ao mar da Arabá, o mar salgado, ficaram inteiramente separadas. O povo atravessou defronte de Jericó.
Os sacerdotes que transportavam a arca da aliança de Yahvé detiveram-se no seco, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava pelo seco, até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. Muito bonito nessa passagem milagrosa, entrando na terra da promessa. Livro dos Juízes é o segundo livro, então, desta parte de livros históricos. Nós vamos encontrar o povo habitando em tribos na terra de Israel, terra prometida por Deus. E agora, os líderes de cada tribo são chamados de juízes. Então, nós temos nesse livro uma leitura da história de Israel. Bem no começo, nós temos um panorama desse contexto dizendo o seguinte: o povo passa por aflições devido aos seus pecados, Deus escuta o povo, envia um juiz para libertá-lo. Porém, o povo, depois da libertação, cai de novo em pecado e esquece as maravilhas do Senhor. São castigados pelos povos vizinhos, de modo especial os filisteus e outros ali das redondezas. Novamente esse ciclo se repete. O povo clama, o Senhor escuta, o povo de novo peca. E assim vai mostrando para nós o livro o surgimento desses juízos para interceder em favor do povo e agir, libertando da escravidão, do sofrimento, das opressões dos povos vizinhos. Então nós temos no capítulo 2, versículos 11 ao 19, esse processo que é uma interpretação religiosa do período dos juízes. O pecado, os filhos de Israel fazem o que é mal diante do Senhor, o castigo, e Yahvé então acende a sua ira contra eles e envia povos vizinhos, tribos vizinhas para oprimi-los. A conversão, o povo então na aflição extrema grita ao Senhor, o Senhor envia juízes que os livram daqueles que os maltratam, o povo então volta para o Senhor. A libertação, depois da conversão com os juízes, vem a libertação e, consequentemente, Yahvé se comove dos gemidos do povo, esse juízo liberta. Então esse é um guerreiro, é como um herói grego. Liberta a tribo, depois a tribo esquece de tudo aquilo e cai novamente. Então nós temos vários juízes na história de Israel. Temos o Otoniel, o Aod, o Sangar, uma juíza chamada Débora, Baraque. Esta parte é a parte mais antiga da Bíblia, o Cântico de Débora, capítulo 4 e 5. A história de Débora e Baraque. O capítulo 5 é o texto mais antigo da Bíblia, o Canto de Débora. O Gedeão, que é um juiz muito conhecido. E o Sansão, todos nós também conhecemos a história de Sansão. Jair, Tola, Jefité, também um juiz conhecido na história de Israel, e assim por diante. Gostaria de trazer o episódio de Sansão, que era um grande herói dessa época, libertou o povo da perseguição dos filisteus, porém o Sansão ele era um consagrado ao Senhor, e a força dele se encontrava nos cabelos. Ele se envolve com uma mulher filisteia chamada Dalila, que o trai e, assim, consequentemente, seus cabelos são cortados e ele é vencido. E depois temos o episódio trágico do suicídio de Sansão no templo dos filisteus, em que ele se mata, mas também mata todos os filisteus que perseguiam o povo de Israel. É o capítulo 16, vou começar do versículo 15 ao 21. Disse-lhe Dalila: como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? 3 vezes zombaste de mim e não me fizeste saber onde reside a tua grande força. Como todos os dias ela o importunasse com as suas palavras e o fatigasse, ele se angustiou até a morte. Então lhe abriu todo o seu coração. A navalha jamais passou pela minha cabeça. Disse-lhe ele: porque sou nazireu de Deus, desde o seio da minha mãe. Se me cortarem os cabelos, a minha força se retirará de mim. Perderei meu vigor e me tornarei um homem como qualquer outro.
Então Dalila sentiu que ele lhe tinha aberto todo o seu coração. Mandou chamar os príncipes dos filisteus e lhes disse: Vinde agora, porque ele me abriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram com o dinheiro na mão. Ela adormeceu Sansão nos seus joelhos, chamou um homem e o mandou cortar as 7 tranças da sua cabeleira. Assim começou ela a dominá-lo, e a sua força se retirou dele. Ela gritou: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Acordando de seu sono, ele pensou: Sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que Yahvé tinha se retirado dele. Os filisteus o agarraram, vazaram-lhe os olhos e o levaram a Gaza, onde o encadearam com uma dupla cadeia de bronze e girava a mó no cárcere. Essa história é trágica, tem todos os elementos de um romance, de um suspense, os diálogos são intensos. Aqui nós temos todo o drama. A Bíblia, como literatura, é um espetáculo, né? Tantos dramas, filmes, óperas brotaram deste episódio de Sansão e Dalila, para vermos como que o texto literário tem uma força. O texto literário bíblico é influência e raiz para tantos outros textos. A mulher que trai o amante que se envolve, né, e trai o Senhor que se retira dele, é um herói trágico. Belíssima, interessante história de Sansão. Depois dos Juízes, nós temos o livro de Ruth, que é um interlúdio nesta história na época das tribos. Ruth era uma moabita, não pertencia ao povo de Israel, morava com a sua sogra fora de Israel, e ela casou com um homem de Belém de Judá. E esse homem morreu. Ela casou com um homem de Moabe. Ela então permanece fiel à sua sogra. Ruth e uma outra mulher que também aparece aqui ficam viúvas, uma fome graça na região, e a sogra Noemi decide voltar para Belém, da Judéia. Então ali que Ruth vai se envolver com um parente da sua sogra chamado Boaz, e ela vai ser a avó de Davi. Então a fidelidade da Ruth ao povo de Israel, mesmo não sendo do povo, ela demonstra esta abertura, né, para a promessa divina, ela sendo uma estrangeira. Então é um livrinho que é como um romance bíblico. Ele tem todos os elementos de um romance. Eu quero ler o episódio quando Noemi separa-se das suas noras, mas Ruth diz que não deixará a sogra sozinha. A sogra está voltando para Belém, depois que esta fome aí assola os campos de Moabe. Então o texto é muito bonito. Disse-lhe então Noemi, capítulo 1, versículo 15. Eu vou ler até o versículo 22. Disse-lhe então Noemi: Olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para seu Deus. Volta também com ela. Respondeu-lhe Ruth: Não insistas comigo para que te deixe, pois para onde fores irei também. Onde for tua moradia, será também a minha. Teu Deus será o meu Deus e teu povo será o meu povo. Onde morreres, quero morrer e ser sepultada. Que Yahvé me mande este castigo e acrescente mais este, se outra coisa não ser a morte me separar de ti. Noemi, vendo que Ruth estava firmemente decidida a acompanhá-la, não insistiu mais com ela. Partiram, pois, as duas e chegaram a Belém. À sua chegada, Belém inteira se alvoroçou, e as mulheres diziam: Esta é Noemi? Mas ela respondeu-lhes: Não me chameis de Noemi, chamai-me de Mara, pois Shaddai me encheu de amargura. Parti com as mãos cheias, e Yahvé me reconduz de mãos vazias. Por que haverias de me chamar de Noemi quando Yahvé se pronunciou contra mim e Shaddai me afligiu? Foi assim que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a moabita, que veio dos campos de Moabe. Chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Então a Noemi havia partido com o seu marido para os campos de Moabe, lá e seus 2 filhos,
Lá então ela convive com o marido, depois perde o marido, os filhos casam, um com Noemi e o outro com esta outra mulher, e morrendo os filhos também, ficam somente as três, e ela volta para Belém, e nós temos esse retorno impressionante. É interessante essa história porque Ruth será a avó de Davi, que nascerá ali em Belém. Davi, um dos grandes reis de Israel. Já preparando o primeiro livro de Samuel, que também é um livro muito bonito. O primeiro livro de Samuel e o segundo livro são, para mim, os livros mais belos do Antigo Testamento. Aqui nós temos grandes histórias. Já na abertura, Ana, mãe de Samuel, não conseguia ter filhos, vai a Silo, pede a graça de Deus, e o sacerdote Eli, vendo aquela mulher rezando, pensa que ela está bêbada. Ela chorava muito porque o marido dela tinha uma outra mulher que tinha muitos filhos. E a esterilidade no Antigo Testamento é sinal de maldição. Ela pede a graça de Deus e dá à luz, um ano depois, a Samuel, que será um dos grandes juízes, aquele que vai ungir Davi e Saul. Eu quero ler o texto em que ela entrega Samuel a Deus. Depois, aí no capítulo 3, o menino Samuel está lá no santuário de Silo e o Senhor o chama. Uma passagem também muito bonita. Ele, uma criança, recebendo uma missão de denunciar os filhos de Eli, o sacerdote, que eram injustos com o povo. E o chamado de Deus para a vocação de Samuel. Capítulo 3, versículos de 1 a 9. Amo essa passagem. Deus chama a Samuel. O jovem Samuel servia, pois, a Yahvé na presença de Eli. Naquele tempo, raramente Yahvé falava e as visões não eram frequentes. Ora, um dia, Eli já estava deitado no seu quarto. Os seus olhos começaram a enfraquecer e não podia mais ver. A lâmpada de Deus não se tinha ainda extinto e Samuel estava deitado no santuário de Yahvé, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. Yahvé chamou: Samuel, Samuel! Ele respondeu: Eis-me aqui. E correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, porque me chamaste? Não te chamei, disse Eli. Volta a deitar-te. Ele foi deitar-se e Yahvé chamou novamente: Samuel, Samuel! Levantou-se e foi ter com Eli, dizendo: Tu me chamaste, aqui estou. Eu não te chamei, filho meu. Disse Eli: Vai deitar-te. Samuel não conhecia ainda Yahvé, e a palavra de Yahvé não lhe tinha sido ainda revelada. Yahvé voltou a chamar Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, aproximou-se de Eli e disse: Aqui estou, por que me chamaste? Então Eli compreendeu que era Yahvé que chamava o menino e disse a Samuel: Vai deitar-te. Se te chamar de novo, dirás: Fala, Yahvé, que o teu servo ouve. E Samuel foi se deitar no seu lugar. Eu vou continuar o texto, vai até o versículo 14. Veio Yahvé e ficou ali presente. Chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Fala, que teu servo ouve. E Yahvé disse a Samuel: Vou fazer uma coisa em Israel que fará tinir ambos os ouvidos de todos os que a ouvirem. Naquele dia farei cumprir-se contra Eli tudo o que disse acerca da sua casa, do começo até o fim. Tu lhe anunciarás que eu condeno a sua casa para sempre, porque ele sabia que os seus filhos ofendiam a Deus e não os repreendeu. É por isso que eu o juro à casa de Eli, que nem sacrifício nem oferenda jamais expiarão a iniquidade da casa de Eli. Imagina, um menino, Samuel, recebendo esta ordem. Ele morava lá no santuário e ele tem que condenar as injustiças dos filhos de Eli. Belíssimo texto. Mais adiante, ainda nesse primeiro livro de Samuel, nós temos um outro chamado, que é o chamado de Davi. O Samuel tinha ungido, já adulto, ungido Saul. Saul foi um péssimo rei, e daí Deus o envia para ungir Davi, o grande rei de Israel, símbolo messiânico do futuro Cristo, né? Futuro ungido de Deus. Samuel vai a Belém ungir aí um dos filhos de Jessé, um dos filhos de Jessé, e ele está lá na casa e passam-se todos os filhos de Jessé diante de Samuel. Samuel fala: mas não é nenhum desses que Deus escolheu. Falta mais algum?
O Jessé disse: falta o mais moço que está no campo pastoreando ovelhas, a imagem de Davi, pastor. Lembram do Salmo 22? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então Davi trabalhava nos campos e nós temos o relato desta unção, que também é uma das passagens mais lindas da Sagrada Escritura. Capítulo 16. Eu quero começar aqui do versículo 10 até o versículo 14. Jessé fez assim passar os seus 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel declarou: a nenhum destes Yahvé escolheu. Ele perguntou a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: falta ainda o menor, que está tomando conta do rebanho. Então Samuel disse a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo, era ruivo, de belo semblante e admirável presença. E Yahvé disse: levanta-te e ungiu, é ele. Samuel apanhou o vaso de azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. O Espírito de Deus precipitou-se sobre Davi desse dia em diante. Samuel se pôs a caminho e seguiu para Ramá. Bonito, né? Vejam o suspense criado, como lá na história de Samuel. Samuel vai a Eli, está me chamando. Não. O leitor lendo pela primeira vez, ele vai ficar, nossa, o que vai acontecer, né? Aqui também passam todos os filhos de Jessé, mas falta um. Falta. Quem está lendo, não conhece a história, entra nesse suspense. Ainda nesse texto do capítulo 16, no versículo 6 e no versículo 7, nós temos uma passagem clássica da Sagrada Escritura. Logo que chegaram os filhos de Jessé, quando Samuel viu Eliabe, disse consigo, Eliabe era bem forte, certamente Yahvé tem o seu ungido perante ele, certamente será este ungido. Mas Yahvé disse a Samuel: não te impressione a sua aparência nem a sua elevada estatura. Eu o rejeitei. Deus vê não como o homem vê, porque o homem toma em consideração a aparência, mas Yahvé olha o coração. Samuel pensava, é um desses filhos fortes aqui que Deus está chamando para ser rei. E Deus chama aquele lá dos campos, o mais fraco e o mais simples. História bonita, né? Daí Davi vai trabalhar no palácio, tocar harpa para acalmar o Saul. Saul fica estressadíssimo quando Davi persegue-o, tenta matá-lo várias vezes. Davi foge para o meio dos filisteus, faz amizade com o filho do rei, o Jonatas. Olha a questão da amizade também no Antigo Testamento. Amizade com o filho do inimigo. E essa amizade é marcante aqui. Até que Davi, já ungido, como rei de Israel, não ainda aclamado, ele sofre várias perseguições por parte de Saul e assim por diante, e até assumir mesmo o trono aí nesse período da monarquia iniciando em Israel. É a monarquia incipiente. O segundo livro de Samuel continua a história de Davi e ele abre com uma das páginas trágicas que Jonatas e Saul foram mortos no campo de batalha aí no monte Gilboé. E Davi aparece já no primeiro capítulo lamentando esta morte. Muito triste. Aqui ele compõe uma elegia em honra de Saul e Jonatas, seu amigo querido. Capítulo 1, quero ler o versículo 11. Então Davi apanhou as suas vestes e as rasgou, e todos os homens que o acompanhavam fizeram o mesmo, ao saber da notícia, né, da morte desses guerreiros. Mesmo o Saul sendo inimigo dele, né? Ele falava, não posso levantar a mão porque o Saul é ungido de Deus. Lamentaram-se e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, que é o versículo 12. E por causa do povo de Yahvé e da casa de Israel, porque haviam caído pela espada. Então é bem intenso os episódios desse livro. São bem intensos, dramáticos. E a elegia de Davi, eu quero ler um pedaço aqui. Versículo 17 até o 27. Davi compôs a seguinte lamentação sobre Saul e seu filho Jonatas. Ele disse, para ensinar os filhos de Judá a manejar o arco, está escrito no livro do justo. Aqui é um comentário, né? Então Davi já aparece aqui como escritor
Esse livro do Justo também é um texto que não está aqui, mas pertence ao período. Pereceu o esplendor de Israel nas tuas alturas? Como caíram os heróis? Não publiqueis em Gat, não anuncieis nas ruas de Ascalon, que não se alegrem as filhas dos filisteus, que não exultem as filhas dos incircuncisos. Montanhas de Gilboé, nem orvalho nem chuva se derramem sobre vós. Campos traiçoeiros, pois foi desonrado o escudo dos heróis. O escudo de Saul não foi ungido com óleo, mas com sangue dos feridos, com a gordura dos guerreiros. O arco de Jonatas jamais hesitou, nem a espada de Saul foi inútil. Saul e Jonatas, amados e encantadores, na vida e na morte não se separaram. Mais do que as águas eram velozes, mais do que as águias eram velozes, mais do que os leões eram fortes. Filhas de Israel, chorai sobre Saul, que vos vestiu de escarlate e de linho fino, que adornou com ouro os vossos vestidos. Como caíram os heróis no meio do combate? Jonatas, a tua morte dilacerou meu coração. Tenho o coração apertado por tua causa, meu irmão Jonatas. Tu me eras imensamente querido. A tua amizade me era mais cara do que o amor das mulheres. Como caíram os heróis e pereceram as armas de guerra? É uma elegia, um canto fúnebre muito bonito. Depois, nesse segundo livro aí dos reis, nós temos a história de Davi se desenrolando, o pecado de Davi com Betsabeia, mulher de Urias, que era um guerreiro de Davi. Davi faz com que esse guerreiro seja colocado na frente do combate, seduz essa mulher, tem um filho com ela, o filho morre, ele compõe o famoso Salmo 50. Depois nós temos o nascimento de Salomão, que será o terceiro rei de Israel, e aí já preparando o livro dos reis, o primeiro livro dos reis, a sucessão de Davi. O primeiro livro dos reis, então, vai começar a contar essa história da monarquia sobre Salomão, o imperador sábio, né? O rei sábio. Imperador não, o rei sábio, aquele que pede a sabedoria para Deus, e o reino de Israel prospera. Aqui nós temos a rainha de Sabá visitando Salomão, e a construção do templo de Jerusalém. Um dos grandes feitos de Salomão, construir esse lugar sagrado, essa maravilha, né? E desse templo como lugar da presença de Deus. Será um sinal religioso forte para o povo de Israel. Eu quero aqui, no primeiro livro dos reis, nós temos então esse Salomão construindo o templo, e nós entramos já dentro ainda do primeiro livro dos reis, no período em que a história de Salomão começa a declinar-se. Ele, um grande comerciante, envolve-se com mulheres estrangeiras, tem um harém muito grande, e começa um cisma, vai acontecer um cisma no reinado de Salomão. Após a sua morte, o reino de Israel, que era um só, divide-se em Reino do Sul, capital Jerusalém, tendo o filho de Salomão como rei, Roboão, e Reino do Norte, capital Samaria, tendo Jeroboão como rei. Então essa questão aqui vai aparecer no livro dos reis, o cisma político, a divisão da Palestina antiga em dois reinos. Agora não será mais só reino de Judá ou Israel, será reino de Judá e reino de Israel, inimigos entre si, e a sucessão dos reis começa aqui agora, até a queda lá no norte sobre o poder dos assírios e no sul sobre o poder dos babilônios. Então são vários reis, destacando aqui no sul o rei Josias, o Ezequias, e no norte outros reis também violentos. Tem reis que ficaram apenas meses no poder, injustiças, tramóias. E aqui nós temos, nesse primeiro e segundo livro dos reis, grandes episódios interessantes, mostrando os bastidores desse reinado. O reino de Israel, acho que aqui, e o reino do norte, Israel, e o reino do sul vão se perdendo. Começa também a idolatria. Então, assim, a monarquia não foi uma coisa boa para o povo de Israel, que tinha pedido para Samuel: queremos um rei como os povos vizinhos têm reis, nós também queremos. E aqui então nós temos um longo período dos reis. E o primeiro e o segundo livro dos reis vão contar alternadamente um rei do sul, um rei do norte, contando
esses períodos aí trágicos da história de Israel. E aqui vão começar uma questão nova, que são os profetas, que já existiam na época de Davi, profetas carismáticos, que andavam pelas estradas profetizando, dançando. Aqui vão começar o profetismo como algo instituído. Então nós temos grandes profetas, como Amós, Oséias no norte, Isaías, Jeremias no sul. E o período da profecia, ele vai se estender aí até mesmo a queda de Jerusalém em poder dos babilônios, depois também no exílio, Ezequiel, Daniel, e na época de Jesus já aparece aí São João Batista, um profeta, né? Então é interessante essa figura bíblica, e o livro dos profetas será a segunda coluna do Antigo Testamento. A primeira é a Torá, o Pentateuco, a segunda o livro dos profetas, o profetismo em Israel. Começa na época dos reis, se institui mesmo. E aqui nós temos dois profetas importantes que não são escritores, mas que têm um papel aqui fundamental nesses dois livros. O primeiro é o profeta Elias, que sofre perseguição do rei Acabe e da rainha Jezabel, e ele é um profeta que realiza grandes milagres. Numa época de seca em Israel, a força da sua palavra contra os sacerdotes de Baal, e também assim a sua coragem em enfrentar os desmandos do rei, em enfrentar as dificuldades da época. Eu quero ler o momento em que eles fogem para o deserto, com medo da rainha Jezabel, e Deus vem ao seu encontro, numa teofania belíssima. Capítulo 19, versículos de 9 ao 18. O encontro com Deus. Capítulo 19, 9 a 18. O encontro com Deus. Lá estava Elias, e entrou numa gruta, onde passou a noite, e foi-lhe dirigida a palavra de Yahvé nestes termos: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Eu me consumo de ardente zelo por Yahvé dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas. Fiquei somente eu, e procuram tirar minha vida. E Deus disse: Sai e fica na montanha diante de Yahvé. E eis que Yahvé passou. Um grande e impetuoso furacão fendia as montanhas e quebrava os rochedos diante de Yahvé. Mas Yahvé não estava no furacão. E depois do furacão houve um terremoto, mas Yahvé não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas Yahvé não estava no fogo. E depois do fogo, o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Então veio-lhe uma voz que disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Eu me consumo de ardente zelo por Yahvé dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. Fiquei somente eu, e procuram tirar minha vida. E Yahvé lhe disse: Vai, retoma teu caminho na direção do deserto de Damasco. Irás ungir Azael como rei de Arã. Ungirás Jeú, filho de Nansi, como rei de Israel. E ungirás Eliseu, filho de Safat, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas pouparei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todas as bocas que não o beijaram. Então essa questão, né, dos sacerdotes de Baal e dos profetas de Yahvé surge aqui nesse contexto, principalmente no Reino do Norte, e Elias combate essa questão da idolatria e escolhe Eliseu como seu sucessor, como Yahvé havia pedido. Passagem muito bonita, né? Deus vem numa brisa suave. Elias vê que é o Senhor. Para não enxergar a face de Deus e morrer, ele cobre o rosto, tal como Moisés também no Sinai. Aí nós temos no segundo livro dos Reis já a atuação profética de Eliseu. Então, no meio da história dos reis, esses profetas têm um contexto marcante, né? uma proeminência.
é a cura de um sírio chamado Naamã, que era leproso. Eliseu, ele vai ao encontro de Eliseu, Eliseu pede que ele entre 7 vezes no Rio Jordão. Ele fica assim, mas como? Eu, um valente guerreiro, vou fazer esse gesto de entrar 7 vezes no Jordão? Daí o servo dele disse, não, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria. Entre, à medida que ele entra nas águas, a sua carne vai se tornando pura. Então eu vou ler do capítulo 5, versículo 11 ao 14. Naamã, irritado, retirou-se, dizendo, eu pensava comigo, certamente ele sairá e se apresentará pessoalmente, depois invocará o nome de Yahvé, seu Deus, agitará a mão sobre o lugar infectado e me curará da lepra. Porque o Eliseu pede que o servo vá até Naamã e diga, peça para Naamã mergulhar no rio. Naamã fica irritado, mas como? Ele não vem falar comigo pessoalmente? Porventura os rios de Damasco, o Abana e o Farfar não valem mais que todas as águas de Israel? Poderia ter mergulhado nesses rios, vou mergulhar aqui no Jordão. Não poderia eu lavar-me neles para ficar purificado? E voltando às costas, retirou-se indignado. Mas seus servos, aproximando-se dele, disseram-lhe, meu pai, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias feito? Quanto mais agora que ele te diz, lava-te e ficarás purificado? Desceu, pois, e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a ordem de Eliseu. Sua carne se tornou sadia como a de uma criança e ficou limpa. Depois a história continua, ele dá presentes a Eliseu, mas Eliseu não aceita, ele volta para agradecer e o que ele leva para a Síria é um pouco da terra santa, para que ele possa adorar a Deus ajoelhado, ao Deus de Israel, ajoelhado naquela terra, né? Ele leva acho que 2 sacos de terra santa, da terra de Israel para a Síria, para adorar a Yahvé. Passagem também impressionante. Vocês vejam que a Bíblia, como literatura, ela assim demonstra uma profundidade, né? Os personagens têm características próprias, os diálogos são profundos, suspense, aventura, drama, emoção, alegria, tristeza, tudo isso transparece nessas páginas, nesses personagens. Basta ler com gosto, né, com alegria. Continuando, nós temos os 2 livros das crônicas, que vão retomar, de certa maneira, a história de Davi e Salomão. Então seria uma releitura nessa ótica do cronista desses períodos, contando de modo especial a história dos reis de Judá. Então, assim, seria um recontar essa história. Não tá num progresso aqui. O que aconteceu com o povo depois da queda de Jerusalém por Nabucodonosor? Porque o segundo livro dos reis vai até esse período, 587 a.C., quando Jerusalém é invadida pelos babilônios. Então o reino do norte cai em poder dos assírios e o reino do sul cai em poder dos babilônios. O povo é enviado para o exílio na Babilônia. Será um período aí longo também. Então dá uma pausa agora nos livros das crônicas e reconta a história de Davi, Salomão e dos reis do sul. Quero ler destacar 2 trechos, quando Salomão, no primeiro livro das crônicas, está preparando o povo para a construção do templo de Yahvé. E aí aparece um outro profeta chamado Gad, ou melhor, Davi faz toda a preparação e Salomão constrói. Então aqui é a época de Davi ainda. Davi arruma as madeiras, pede o povo ofertas para fazer os utensílios do templo. Então a peste e o perdão divino. Capítulo 21 do primeiro livro das crônicas, versículos 7 a 13. Deus viu com desgosto esse fato e feriu Israel. Então Davi disse a Deus, pequei gravemente fazendo tal coisa, mas agora perdoa, eu te peço, Senhor, esta falta a teu servo, pois cometi uma grande loucura. Qual foi a loucura? O recenseamento do povo, né? Isso seria colocar limites à ação de Deus, fazer o recenseamento. E Yahvé disse então a Gad, o vidente de Davi, um outro nome para profeta, né? Vidente. Vai dizer a Davi, assim fala Yahvé, eu te proponho 3 coisas, escolhe uma delas e eu te farei. Veio, pois, Gad até Davi e disse-lhe, assim fala Yahvé, escolhe ou 3 anos de fome, ou uma derrota de 3 meses diante dos teus adversários,
atingindo-te a espada de teus adversários, ou ainda a espada de Yahvé e 3 dias de peste na terra, devastando o anjo do Senhor todo o território de Israel. Pondera agora o que devo responder àquele que me envia. Então, é a única vez na Bíblia que Deus propõe uma escolha a alguém. Ou Davi escolhe 3 anos de fome, 3 meses de derrota diante dos inimigos, ou 3 dias de peste. Davi respondeu a Gad: estou numa grande aflição. Que eu caia nas mãos de Yahvé, pois imensa é a sua misericórdia, mas não caia na mão dos homens. E aí Davi escolhe, eu vou continuar a leitura, que vai do versículo 14 até o 17. Então eu li do 7 ao 17. E Yahvé enviou, portanto, a peste sobre Israel, e pereceram 70.000 homens de Israel, pois Deus enviou o anjo a Jerusalém para exterminá-la. Mas no momento de exterminá-la, Yahvé viu e se arrependeu deste mal, e disse ao anjo exterminador: basta, retira a tua mão. O anjo de Yahvé achava-se então perto da eira de Ornã, o Jebuseu. Erguendo os olhos, Davi viu o anjo de Yahvé entre a terra e o céu, tendo na mão a espada desembainhada, voltada contra Jerusalém. Vestidos de panos de saco, Davi e os anciãos prostraram-se com o rosto em terra, e Davi disse a Deus: não fui eu quem mandou recensear o povo? Não fui eu quem pecou e cometeu o mal? Mas estes, o rebanho, o povo, né, como ovelhas, que fizeram, Yahvé, meu Deus, que tua mão pese sobre mim e sobre minha família, mas que teu povo escape à desgraça. Então esta ação de Deus, né, esse contato com a divindade, esses diálogos, tornam o texto mais intenso. Então essa questão achei muito legal, né, Davi conversando com Deus. O segundo livro das Crônicas, eu quero destacar a oração pessoal de Salomão, quando ele pede a Deus sabedoria, pede que o povo que vá ao templo permaneça sempre fiel a Deus. Eu vou ler só um trecho da oração. Está no capítulo 6 do segundo livro das Crônicas. Eu vou ler do versículo 21 ao 25. Escuta as súplicas de teu servo e de teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Escuta do lugar em que resides, escuta e perdoa. Se alguém pecar contra seu próximo, e este pronunciar sobre ele um juramento imprecatório, e o mandar jurar ante teu altar nesta casa, no templo de Jerusalém, né? Escuta do céu e age. Julga teus servos, dá ao culpado o que ele merece, fazendo recair sobre ele o peso da sua falta, e declara justo e inocente, tratando-o segundo a tua justiça. Se o teu povo Israel for vencido pelo inimigo por haver pecado contra ti, e depois se converter e louvar o teu nome, orar e suplicar diante de ti nesta casa, escuta do céu, perdoa o pecado de Israel, teu povo, e reconduze-o ao país que lhe deste, a ele e a seus pais. Vejam como que eu estudei esses versículos, esses livros aqui das Crônicas. Depois, então, nós temos o livro de Esdras, que continua a história de Israel. Apresenta o povo no deserto rapidamente, lança um olhar sobre esse contexto na Babilônia. Surge também o período persa, o Império Persa vai aparecer aqui, porque Ciro, o rei persa, que vai dar o decreto da volta dos judeus do exílio. Aí nós temos Esdras, um grande funcionário aí lá da Babilônia, voltando aqui, ou vindo para Jerusalém, para reconstruir o templo. Então a missão de Esdras, reconstrução do templo de Jerusalém. Aí vai mostrar como que foi essa nova instalação na Jerusalém reconstruída. Mostra também que ficaram pessoas na terra que haviam se casado com estrangeiros, tiveram que separar, daí vão surgir os samaritanos. E muitos não aceitaram isso, essa mudança. Samaritanos vão ter o templo próprio deles lá de adoração a Yahvé. Mistura também a adoração a outros deuses, assim por diante. Então o livro de Esdras é a reconstrução de Jerusalém. Quero ler o capítulo 7, um trecho, versículos de 1 a 10. Depois desses fatos, no reinado de Atarxerxes, rei da Pérsia, chegou Esdras, filho de Saraías, filho de Azarias, filho de Eucias, filho de Selum, filho de Sadoc, filho de Aquitobe, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Marajota,
filho de Zaraías, filho de Ozi, filho de Bossi, filho de Abissui, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Colocando então lá Esdras como pertencente ao povo de Israel, né? Este Esdras subiu de Babilônia. Era um escriba versado na lei de Moisés, dada por Yahvé, o Deus de Israel. Como a mão de Yahvé, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que pediu. Subiram também para Jerusalém no 7º ano do rei Artaxerxes, filho de Xerxes, né? Certo número de filhos de Israel, de sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e doados. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano do rei. No 1º dia do 1º mês, ele iniciou sua partida de Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém. A mão benfazeja de Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha aplicado seu coração a perscrutar a lei de Yahvé, a praticar e ensinar em Israel os estatutos e as normas. Então Esdras regressa, né, para Jerusalém no ano de 458 a.C., para reconstruir a cidade. Neemias, um outro livro que também fala da reconstrução de Jerusalém, principalmente das muralhas. Neemias vem com esta missão para ajudar Esdras a reconstruir. E a função dele aqui vai ser mostrada é de manter a fidelidade a Deus, a essa reconstrução da cidade, a manter o pessoal lá da Babilônia, da Pérsia também informados sobre esta reconstrução, que eles sofreram perseguições ao reconstruírem também a cidade santa. Aqui nós temos o capítulo 2 de Neemias. Eu quero ler um trecho aqui do versículo 11 até o versículo 18. Vários trechos aqui do livro do Neemias estão em primeira pessoa. Esse está: decisão de reconstruir as muralhas de Jerusalém. Chegando a Jerusalém, lá permaneci 3 dias. Depois levantei-me de noite acompanhado de alguns homens, sem ter revelado a ninguém o que meu Deus me havia inspirado fazer por Jerusalém, e sem ter comigo outro animal senão minha própria montaria. Saí, pois, à noite pela porta do vale, dirigi-me à fonte do dragão e depois à porta do esterco. Inspecionei a muralha de Jerusalém, onde não havia brechas e cujas portas tinham sido incendiadas. Prossegui meu caminho rumo à porta da fonte e à piscina do rei, e não encontrei mais passagem para o animal que cavalgava. Por isso fui subindo de noite pela torrente, sempre observando as muralhas, e entrei pela porta do vale. Assim voltei, sem que os conselheiros soubessem aonde eu tinha ido nem o que fizera. Até então nada tinha comunicado aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos outros responsáveis. Disse-lhes então: estáis vendo a situação miserável em que estamos? Jerusalém é só ruína, suas portas foram devastadas pelo fogo. Vinde, reconstruamos as muralhas de Jerusalém, e não seremos mais objeto de escárnio. E lhes expus como a mão benfazeja de Deus tinha estado sobre mim, narrando-lhes também as palavras que o rei me havia dirigido. Levantemo-nos, exclamaram, e ponhamos mão à obra, e lançaram-se com coragem a este belo empreendimento, a reconstrução de Jerusalém. Então é interessante observar que no exílio o povo de Israel vão se reunir nas chamadas sinagogas para preservar a lei, vão compor também ou terminar a composição do Pentateuco, resgatando a importância do Deuteronômio, da lei de serem fiéis àquela lei antiga lá no exílio na Babilônia. Vão manter a fidelidade à lei e lá vai surgir o judaísmo oficial. É só depois do exílio que os hebreus podem ser chamados oficialmente de judeus. O judaísmo surge aí no exílio na Babilônia. E é interessante observar nessa volta o papel dos judeus, a purificação, a lei da impureza e da pureza, manter a fidelidade à lei de Israel, surgimento desse judaísmo oficial lá em Jerusalém, sendo consolidado pela ação também desses homens. Aqui nesse trecho, a gente observa a perspicácia da narração de Neemias, percorrendo sozinho aí com seu cavalo, sei lá, jumento, a sua montaria à noite, investigando aí as portas da cidade em ruínas, passando pelas brechas para verificar a destruição de Jerusalém e reconstruí-la. O livro vai tratar disso.
E observar também que o Império Persa havia dominado Babilônia. Então agora o período persa, Ciro, depois Xerxes, Artaxerxes, é o Império Persa dominando. Depois nós temos de Neemias o livrinho de Tobias. Tobias, Judite e Esther são como romances dentro desse contexto. Tobias é o filho de Tobit, que sai numa longa viagem para buscar a cura para o seu pai, que havia ficado cego. Caiu o cocô de passarinho no olho dele, no olho do pai, ele fica cego. O filho parte então para essa longa viagem, e na viagem vai ter a companhia de um anjo chamado Rafael. E lá nessa viagem ele conhece uma mulher chamada Sara, que havia casado com 7 maridos, os maridos morriam na noite de núpcias, mas ela casa com Tobias, eles fazem uma oração a Deus, são preservados do mal, e ele retorna com o remédio para a cura do pai. Livro também tocante, muito bonito. Eu quero ler o trecho da volta, porque aparece aqui na nota um cachorro, que é o cachorro de Tobias, que eu acompanho até metade até um trecho, depois volta, e o cachorro junto com o Tobit ficam esperando a volta de Tobias. Está no capítulo 11. Eu vou ler do versículo 5 até o versículo 8. Ana estava sentada, observando o caminho. Não, melhor, vou ler capítulo 11, versículo 1 a 8. Quando chegaram perto de Cazerim, que fica diante de Nínive, disse Rafael, o anjo: Sabes em que situação deixamos teu pai? Corramos à frente de tua esposa para preparar a casa, antes que ela chegue com os outros. Seguiram, pois, os dois juntos. O anjo lhe disse: Toma contigo o fel. O cão seguia atrás deles. Agora tem uma nota. É o cão que Ana vê chegar pelo caminho antes de advertir Tobit. Ou melhor, o cão então vai com eles, vai com Tobias e o anjo. Da mesma forma, a Vulgata diz. A Vulgata é a tradução da Bíblia para o latim feita por São Jerônimo. O cão que os tinha seguido pelo caminho correu adiante e, chegando como um mensageiro, mostrava seu contentamento abanando a cauda. Então o cão chega lá na casa de Tobit para anunciar que Tobias está chegando com o anjo. Ana estava sentada observando o caminho por onde viria seu filho. Pressentiu que era ele que estava chegando, ao ver o cão, e disse a Tobit: Eis que teu filho está chegando com seu companheiro. Rafael disse a Tobias, antes que ele se aproximasse do pai: Asseguro-te que se abrirão os olhos de teu pai. Unta-lhe os olhos com o fel do peixe, e o remédio fará as manchas brancas se contraírem, e elas cairão de seus olhos como escamas. Assim teu pai vai recuperar a vista e verá a luz. Ana correu e lançou-se ao pescoço de seu filho, versículo 9, dizendo: Finalmente te revejo, meu filho, agora posso morrer. E começou a chorar. Livro lindo também. Judite é um outro livro também que é chamado romance. Esse tem muitos elementos literários importantes. Judite é uma mulher muito bela, uma viúva, que vai lutar contra um general que quer oprimir o povo de Israel, Holofernes. Então ela seduz o general à noite, ela embebeda o general e o mata. Então, deu pano para várias pinturas, filmes. Então, um livro muito legal. É a força da mulher contra a fortaleza do inimigo. Quero ler um trecho do capítulo 8, versículos do 4 a 8, mostrando quem é Judite. Judite vivia em sua casa desde que se tornara viúva, havia 3 anos e 4 meses. Fizera para si um quarto no terraço da casa. Vestia um pano de saco sobre os rins e cobria-se com o manto de sua viuvez. Jejuava todos os dias de sua viuvez, exceto nas vigílias de sábado, nos sábados, nas vigílias da lua nova, nas luas novas e nos dias de festa e de regozijo da casa de Israel. Era muito bela e de aspecto encantador. Manassés, seu marido, lhe deixara ouro, prata, servos, servas, rebanhos e campos, e ela administrava tudo isso. Não havia quem lhe recriminasse uma palavra má, pois era muito temente a Deus. Então esta mulher que vai para o acampamento de Holofernes durante a noite, junto com a sua escrava, e mata Holofernes, decepa a cabeça de Holofernes. Depois o livro de Esther, também judeus sendo perseguidos. Aí esse livro se passa talvez na Pérsia, época do rei Artaxerxes, e a Esther
vendo o povo passando por tribulações, denuncia Mardoqueu, que queria ver o pai de Esther sendo exterminado, e a Esther se apresenta diante do rei pedindo pelo povo. Também aqui uma intercessão, né? Uma figura já de Maria no futuro, né? Lendo o Novo Testamento a partir do Antigo. Momento em que Esther se apresenta diante do rei. Capítulo 5 inteiro, mas eu vou ler só o trecho em que ela se coloca, né? Vou ler do versículo capítulo 5, versículo 1 ao 5. Esse texto aqui está meio quebrado, porque tem trechos em grego. Esther se apresenta no palácio. No terceiro dia, quando terminou de rezar, ela tirou as suas vestes de súplicas e se revestiu com todo o seu esplendor. Suntuosa, invocou o Deus que vela sobre todos e os salva. Depois tomou consigo 2 servas. Sobre uma ela se apoiava suavemente. A outra a acompanhava e segurava seu vestido. No apogeu de sua beleza, ela, ruborizada, tinha o rosto alegre como se ardesse de amor, mas seu coração gemia de temor. Ultrapassando todas as portas, ela se achou diante do rei. Ele estava sentado em seu trono real, revestido com todos os ornamentos de suas aparições solenes. Resplandecente em ouro e pedras preciosas, parecia terrível. Ele ergueu o rosto incendiado de glória e no cúmulo da ira lançou um olhar. A rainha, sucumbindo, apoiou a cabeça na serva que a acompanhava. Empalideceu e desmaiou. Deus mudou o coração do rei e o inclinou à mansidão. Ansioso, ele precipitou-se de seu trono e a tomou nos braços, até que ela se recuperasse, reconfortando-a com palavras tranquilizadoras. Que há, Esther? Eu sou teu irmão. Ânimo, não morrerás. Nossa ordem só vale para os súditos. Aproxima-te. Ergueu seu cetro de ouro, pousou-o no pescoço de Esther. Beijou-a e lhe disse, fala comigo. Senhor, disse-lhe ela, eu te vi semelhante a um anjo de Deus. Então meu coração se perturbou e eu tive medo de teu esplendor. Pois és admirável, Senhor, e teu rosto cheio de encanto. Enquanto ela falava, desmaiou. O rei se perturbou e todos os cortesãos procuravam reanimá-la. Que há, rainha Esther, disse-lhe o rei. Dize-me o que desejas e ainda que seja metade de meu reino te darei. Respondeu Esther. Se bem te parecer que venha o rei hoje com a mão ao banquete que lhe preparei. Que se avise imediatamente a Amã para satisfazer o desejo de Esther, disse o rei. Amã, que é o perseguidor dos judeus, não Mardoqueu. Mardoqueu é o padrasto de Esther. Mardoqueu é salvo e Amã, que havia tramado contra Mardoqueu, que vai sofrer então o castigo. Daí Esther vai à presença do rei, prepara esse banquete depois e pede, né, que, Senhor, eu peço a vida do meu povo, eu peço a minha vida e a do meu povo. Já os judeus sendo perseguidos, né, um livro interessante também. Observem aqui os detalhes das emoções, dos diálogos, a fluidez, né, e etc. Por fim, os 2 livros de Macabeus, já à época da dominação grega. Os gregos aí foram para Jerusalém, passando ali pelos outros povos também, o helenismo, colocaram no templo de Jerusalém reconstruído uma estátua de Zeus, obrigaram os judeus a circuncidarem. Então nós temos as revoltas dos Macabeus, que era uma família lá da época judaica, lutando, enfrentando essa violência à instituição religiosa judaica. Então os Macabeus são resistentes, a história dessa resistência aos costumes gregos aí invadindo a Palestina antiga. Então no livro dos Macabeus nós temos uma guerra santa. A família de Matatias, os seus filhos, vão lutar contra os gregos, então são vários episódios, é um livro bem sangrento, com muitos personagens. Eu quero ler um trecho do capítulo 2, versículos de 1 a 7. Naqueles dias, Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da linhagem de Jo e Aribe, deixou Jerusalém para estabelecer-se em Modim. Tinha 5 filhos, João, com o cognônimo de Godi, Simão, chamado Tassi, Judas, chamado Macabeu, que é um dos grandes heróis do livro, Eleazar, chamado Auarã, e Jonatas, chamado Afus.
Ao ver as impiedades que se cometiam em Judá e em Jerusalém, exclamou: ai de mim, porque nasci para contemplar a ruína do meu povo e o pisoteamento da cidade santa, deixando-me estar aqui sentado enquanto ela entrega à mercê dos inimigos e o santuário ao arbítrio dos estrangeiros? Então o livro vai falar dessa indignação dos judeus frente à dominação grega. Aqui nós já estamos bem próximos de Jesus, os episódios do livro. A época de Jesus é a dominação romana. Jesus viveu o tempo todo da sua vida sob a dominação romana. Esse livro, o segundo livro dos Macabeus e o primeiro, eles são compostos já no século I a.C. No segundo livro dos Macabeus, nós temos vários episódios sangrentos de judeus permanecendo firmes à aliança contra o domínio grego. No capítulo 7, nós temos uma família de 7 irmãos sendo martirizados e a mãe assistindo tudo. Então, assim, é uma coisa horrível. O mais moço é o último a ser morto e a mãe ali animando os filhos a morrerem porque não comiam carne de porco para não ofender a lei e decidiram morrer. Para nós é uma coisa estranha, mas para os judeus isso é muito importante, né? Importância de fidelidade à lei de Yahvé, à lei de Deus. Aqui também nos livros dos Macabeus vão aparecer a ideia de ressurreição pós-morte, a oração pelos mortos já em vista de uma vida futura. Nesse livro também, nesse episódio aqui dos irmãos, aparece esta concepção de uma vida eterna, de ressurreição. É o capítulo 7 inteiro, eu quero ler apenas alguns versículos. O versículo 27, por exemplo. Inclinou-se para este e para o filho, e ludibriando o cruel tirano, assim falou na língua de seus pais, na aramaico. Filho, tem compaixão de mim, que por 9 meses te trouxe em meu seio, por 3 anos te amamentei. Alimentei-te e te eduquei até esta idade, provendo sempre ao teu sustento. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra, e observa tudo o que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma, do nada, né? Não temas este carrasco, ao contrário, tornando-te digno dos teus irmãos, aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles na misericórdia. Eu li do versículo, então, 27 ao 29. Ela pede para o filho ter constância, porque ela os receberá de novo na vida eterna, tida aqui como misericórdia. É muito interessante esse texto, até o próprio narrador fica emocionado, ele diz, isso chega, né? Só vou narrar isso aqui, não vou contar mais nada. Então essa mãe incitando os filhos a permanecerem fiéis e acertarem o martírio em nome de Deus para não ofender a lei. Aqui no fundo está mostrando a resistência dos judeus frente à dominação dos gregos. São estes os livros históricos. Pentateuco, no caso aqui, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e depois os livros históricos em si, começando por Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite e Esther, 1 e 2 Macabeus. São livros interessantes para conhecer a literatura e a história do povo de Israel, desse povo escolhido por Deus, e ao mesmo tempo nos ensina tanta beleza, tanta coragem, tanta emoção. Leiamos a Bíblia. É um livro de literatura repleto de vida, repleto de amor. Um abraço, até mais.